Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero mesmo que vocês estejam bem. Voltei aqui depois de algum tempo, né? E esse tempo, ele também foi preciso, né, para mim me conectar comigo mesma, para que eu conseguisse chegar num patamar onde eu me sentisse mais madura, evoluída até em alguns sentidos, e eu passei por um período de um treinamento intensivo, vamos dizer assim, né, da própria vida, né? Deus na minha vida, ele me proporcionou algumas situações na qual eu aproveitei para aprender, para crescer, para absorver, para depois vir aqui e passar para vocês o conteúdo que para mim foi transformador, foi um divisor de águas na minha vida. E por isso que levou um tempo para eu voltar até aqui pra gente conversar, mas agora eu me sinto muito mais embasada, muito mais conectada, muito mais centrada, convicta de muitas outras coisas que eu ainda ficava meio balançada no começo de vir aqui conversar com todas vocês. E, inclusive, eu gostaria de trazer uma conversa, né? Levantar aqui com vocês algo que aconteceu recentemente, essa semana, para que a gente comece a falar desse tipo de novidade que eu quero trazer aqui, na minha nova perspectiva, enfim, de tudo que aconteceu comigo nesse período. Conversando com uma sábia mulher de Deus essa semana, a gente tem muitas ideias em comum, eu e essa minha querida e amada irmã, né? Digo irmã porque é minha irmã na fé, minha irmã de alma, minha irmã na vida. E a gente estava conversando assuntos que a gente tem em comum, que a gente se sente confortável para conversar uma com a outra, coisas que a gente sempre levanta entre nós para que uma possa mostrar sua perspectiva, chegando a um consenso. E a gente estava falando de um caso que aconteceu recentemente, de um coaching que levou, né, uma turma, né, para um pico aí. Aconteceu, infelizmente, uma fatalidade, né, assim, não ocorreu como eles planejaram, ficou mal visto, enfim, né, ficou mal vista essa situação na mídia. E aí a gente falando sobre esse assunto, e por falta de entendimento, por falta de, até um pouco, olhando agora a situação, de empatia, eu lembro que eu falei assim no meio da nossa conversa. Eu o admirava, eu achava essa pessoa de um jeito antes desse episódio, e depois que aconteceu isso, eu não o vejo mais com o mesmo brilho, né? Eu não consigo mais ter a mesma admiração. Aí ela falou assim pra mim: mas me assusta você pensar isso de alguém, e você colocar uma responsabilidade tão alta nessa pessoa, colocar uma expectativa num nível altíssimo em qualquer pessoa, e essa pessoa, uma falha que ela vai fazer, algo, né, alguma atitude, uma palavra, né, ou seja, ela vai, na sua percepção, fazer um erro, cometer um erro, e por causa desse erro único, você vai simplesmente fazer um julgamento de que ela não é mais aquilo, ou que você deixou de admirá-lo, ou que, enfim, você vai fazer um julgamento sobre uma atitude, sendo que a gente é humano. Quando a gente faz isso, a gente tira a humanidade da pessoa. A pessoa, todo mundo, assim como você, ela ainda falou assim, assim como você, provavelmente já errou. Provavelmente, inclusive, até no âmbito profissional, porque o meu questionamento com ela era isso. Não tô questionando ele, a pessoa dele, eu tô questionando a questão dele ser um profissional de uma área que eu prezo muito, eu amo, eu sempre digo isso. E por ele arrastar milhões de pessoas, né, eu achei um pouco imprudente da parte dele e até desumilde ele não vir se retratar. Aí eu ainda falei assim, não é nem o que ele fez, de fato. Errar, todo mundo erra, eu entendi, ok, beleza. Mas ele veio com uma situação, com uma postura diferente daquilo que pra mim seria digno de uma admiração. Porque ainda falei pra ela assim:
Um dos meus requisitos para que eu admire uma pessoa é que ela tenha humildade, né? Que a pessoa ela se mostre humilde, ela tenha um comportamento de humildade perante as pessoas na qual ela é líder, na qual ela influencia, né? E aí ela pegou e falou assim: mas quando você faz isso, você está literalmente colocando uma pessoa que é humana num patamar altíssimo, que só Jesus alcançou esse patamar. Um patamar de não erro, de não... de estar superior a qualquer atitude falha ou não falha, né? Então, você está colocando ele no lugar aonde não cabe a ele. E outra coisa, você nunca pode falar que uma pessoa não foi humilde, que ela não está sendo humilde. Você primeiro. Aí ela me repreendeu. Você não sabe se ele realmente teve uma atitude humilde ou não perante Deus. Você não sabe se ele sentou, se ele ajoelhou, se ele pediu perdão a Deus, se ele se sentiu assim internamente. Então, primeiro, você já julgou sem saber. E segundo, quando você olha para uma pessoa e você dá um decreto, você tem uma opinião, você vai e fala, não, é isso daqui que eu acho, o meu achar. Primeiro, que não muda o que a pessoa é. E segundo, que na verdade você tá falando de você mesma. Porque você julga você fala como se tivesse um espelho na sua frente. Agora eu vou colocar isso numa perspectiva melhor para você entender, ela falou. Tá, tudo bem, você falou assim pra mim, não é o que ele fez, é o que ele não fez depois, que ele não veio se retratar. Pra você, esse foi o erro dele, por isso que você deixou de segui-lo, de admirá-lo, é isso, ok. Mas você pode olhar pra essa situação e ver que, na verdade, você que não tá sendo humilde, porque você tá medindo ele, você tá colocando uma atitude pressuposta em alguém que você tomaria, não que a pessoa tomaria. Você não tá dando espaço dentro da sua cabeça, né, de que a pessoa tenha as próprias atitudes dela, porque você tá medindo com a sua régua, o que você faria, o que você julga justo e certo. E cadê então a sua humildade? Já que você fala que ele não foi humilde, então cadê a sua humildade de aceitar que as pessoas são diferentes e que ele tem o direito de se retratar ou não? Então, na verdade, quem que tá faltando com a humildade? Porque se ele fez algo que pra você não feriu algum princípio que você tem, ou que ele pregou um dia que tem, se você tem essa percepção pra você tem que deixar na mão de Deus. Porque se Deus assim achar, ele vai fazer uma justiça, ou ele vai ensiná-lo, né? Ele vai dar conta disso. Mas o que acontece? Uma atitude de uma pessoa, de um terceiro, não pode impactar em você, dentro de você. Porque se ele fez e se ele tiver que ser cobrado de alguma coisa, é Deus quem vai saber. É Deus quem vai tratar com ele. Só que agora, quando você deixa uma situação de fora afetar você por dentro, aí você julga, você vira e você simplesmente dá um decreto, você exclui. A admiração para uma pessoa, ela não tem que ser abolida por um erro, por uma falha que a pessoa fez. Imagina, todo mundo, né? Agora, isso não foi ela que falou, isso é eu que estou deduzindo agora. Todo mundo que tem filho, pessoas decepcionam pessoas. O seu filho, ele já é geneticamente programado para te amar incondicionalmente, mas o momento da vida vai acontecer de ele se decepcionar com você, porque você é ser humano, você é uma pessoa sujeita a erros. Ele vai se decepcionar, só que em nenhum momento ele vai colocar aquela decepção genuinamente como algo que vai excluir, apagar limpadamente dele, da história da vida dele, do relacionamento, do vínculo que tem com o pai ou a mãe, por causa de uma decepção, e simplesmente sumir, apagar da mente dele a admiração que existe. Não tem como. Se faz isso, não tem humildade. Aí a pessoa não tem humildade. É o que você tá dizendo, o que faltou nele, na verdade você tá se vendo. Você não tá olhando para uma situação e vendo algo de fora. Você tá vendo algo de dentro. E aquilo
quando a gente teve essa conversa, a gente ficou horas falando disso. A gente sempre, graças a Deus, eu adoro isso. Eu de verdade, assim, eu me sinto privilegiada com Deus, ele preparar pessoas à minha volta para me confrontar. Não vou nem dizer assim educadamente, mas de uma maneira sábia, né? Essa pessoa sempre Deus usa da vida dela para me confrontar saudavelmente, não para me deixar envergonhada ou para me trazer algum tipo de prejuízo emocional, me culpar de nenhuma maneira. Então, por esse motivo, eu me sinto muito agraciada de ter essa oportunidade. E a gente conversando ali sobre esse assunto, como várias outras vezes aconteceu, eu consegui ver realmente o quanto essa minha atitude, né, essa minha predisposição em julgar o outro, sim, foi tão presente na minha vida, porque eu estava medindo as pessoas com a minha régua, eu tava a minha vida toda com um espelho, assim, sobre mim, e tava tudo bem pra mim aquilo ali. E eu falava, não tô julgando, é só um pensamento. Eu acho que ele deveria fazer isso. Eu ainda falei assim, um argumento. Eu ainda vejo o vídeo dele, eu ainda vejo alguma coisa que ele posta, só que não é igual mais, sabe? É um negócio assim que eu não vejo mais necessidade de ficar ali, nossa, que homem, inteligente, tudo, sumiu o brilho. Só que, na verdade, isso é uma justificativa pra me validar na minha ignorância. E eu vi o tanto de equívoco que eu tava vivendo, né, todo esse tempo, de todas as vezes que eu falei alguma coisa de alguém, ou de uma situação como essa que é pública, né. E voltando, nessa semana mesmo, eu assisti uma live, né, do Paulo Vieira, que eu amo muito o conteúdo dele, né. E nessa live específica, ele falava muito sobre a metanoia. Bom, para quem não sabe, Paulo Vieira, ele é PhD em pessoas, né? Ele tem mestrados aí de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Ele tem o maior curso de coach integral sistêmico do mundo, né? Ele é só colocar um Google aí, Paulo Vieira, vocês vão ver o império que ele criou, né? Para mim é um mentor assim de profissional que eu procuro, né, seguir os mesmos parâmetros ali. E aí ele disse assim nessa live: quando você passa por uma metanoia, que é a mudança de um estado mental para outro, você descobre outra maneira de ver a mesma coisa, vamos dizer assim, você automaticamente liga uma chave dentro de você, porque você cai em si. Você realmente olha para si e aquilo que aconteceu, a metanoia, ela te faz sentir até nojo de você. Você se enoja das suas atitudes. E isso é um sinal de que você passou por uma metanoia, porque você realmente identificou que aquilo não era o melhor jeito de fazer a coisa, né, de lidar com a situação. E aí você realmente reconhece profundamente de que você estava no erro, patinando, que você estava se equivocando. Então a metanoia, ela é bom, ela precisa ser desperta durante a nossa vida em várias ocasiões, e a gente tem que sim se enojar de como a gente era, porque fazendo isso, passando por isso, a gente é forçado internamente, até involuntariamente, a ser melhor. E eu falei pra essa irmã, eu falei, olha, eu acho que eu passei por uma metanoia agora, porque eu tô me enojada, porque eu não tinha olhado por esse lado. E quantas vezes eu já fiz isso na minha vida e nunca percebi. Então, meninas, isso é só para vocês entenderem um pouco do grau de coisas que aconteceram comigo nesses meses, que eu me senti assim como se estivesse passando mesmo por um intensivão, por experiências novas. Muitos paradigmas meus foram quebrados, muita
evolução mesmo interna. Eu senti literalmente assim, saindo de um degrau para ir para outro degrau. Eu estou dizendo assim, internamente, né, intelectualmente, espiritualmente. Nossa, eu acho que o que mais assim impactou na minha vida nesses meses, que me fez assim um contraste muito nítido, foi no campo espiritual da minha vida. Eu tive muitos esclarecimentos divinos da parte de Deus na minha vida durante esse período. E eu me sinto assim muito mais leve de levantar certos assuntos aqui com vocês, que quando eu criei o Edifix, eu não me sentia à vontade, eu não me sentia capacitada, eu me sentia, na verdade, totalmente despreparada para alguns assuntos. E não que agora eu já domino tudo, que eu já vou chegar aqui falando tudo, até porque a razão não está comigo, eu não sou dona da razão, né? Eu tenho a minha perspectiva, eu tenho as minhas experiências que eu quero compartilhar com vocês. Espero ajudar, né, de alguma maneira, a entenderem com outras perspectivas as situações que vocês também vivem, né, enfim, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente com o treino pode melhorar sim. E eu acho que quando a gente está aberto, quando a gente se dispõe a passar por isso, né? Porque a gente, para viver qualquer mudança, a gente tem que estar preparado, a gente tem que se pôr naquela mesma vibração do caminho para que as coisas que estão alinhadas ali possam chegar até você. Depois, em outro vídeo, a gente fala mais sobre isso. Mas, enfim, você estando disposta a entrar nessa nova mudança, né, de você pegar com a mão mesmo o protagonismo da sua vida e você decidir, falar, não, agora eu vou guiar, né, a minha vida conforme a disposição de novas experiências e novas perspectivas. Quando você se dispõe a isso, automaticamente coisas e pessoas vêm até você, você atrai. É a lei da atração, ela é real, né? A gente já falou sobre isso no Instagram. E aí é o que eu gostaria de começar a compartilhar com vocês isso. Essa questão da gente entender até que ponto você está colocando o seu achismo, o seu até julgamento, que foi o que aconteceu comigo, diante de um espelho. Eu gostaria de trazer essa reflexão aqui. Às vezes você está comparando uma situação, mas de uma maneira de como você agiria, de o que é certo para dentro do seu parâmetro, né? Independente se seja realmente a verdade absoluta ou não, a pessoa que você está olhando, que não está fazendo o que teoricamente seria o certo, o correto, ela não tem que agradar a todos, assim como você. Mas a gente tem um justo juiz, que ele mede tudo, com justiça verdadeira. Então, da mesma maneira que se a pessoa do outro lado, que é o alvo do seu apontamento, ela estiver fora de alguma perspectiva geral, se está afetando, se está prejudicando, não é você que vai ter que ir lá e bater o martelo e dizer que ela não foi humilde, que ela foi ignorante, que ela foi prepotente. Não, porque se você faz isso, o erro vem para você. Então, o nosso justo juiz, que é Deus, ele vai fazer, sim, uma avaliação e ele vai ensinar, né? Ele vai colocar, ele vai tratar, né? E se a pessoa estiver fazendo isso para você, na sua perspectiva, cuidado com o espelho. Cuidado, porque você tem, sim, o direito de pensar do seu jeito, de pensar da sua maneira, só que quando você aponta o erro de alguém, independente se seja um erro válido ou não, você está levantando algo dentro de você que vai te trazer prejuízo ou benefício. Porque você pode olhar com um olhar de compaixão. Você pode passar por aquela situação e aprender, ao invés de simplesmente falar o que você acha e jogar aí as palavras ao vento, elas não voltam, né? E o intento do coração, ele é muito poderoso, né? A própria Bíblia diz, né, que todas as coisas provêm do coração. Quando você desejou algo com o coração, ilícito, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se você já desejou aquilo, você nem cometeu. A Bíblia diz que você já pecou, porque é o intento do coração. Todas as coisas vêm do coração, né?
E eu gostaria de levantar isso aqui, como eu falei, para que a gente possa dar um pontapé sobre esses assuntos mais, vamos dizer assim, embasados, com mais profundidade, para que a gente consiga estabelecer aqui um vínculo melhor do que eu quero abordar com vocês, né? Eu quero trazer mais experiências minhas sobre essa questão de mudança de mentalidade, que é o meu objetivo maior. É isso, é trazer a possibilidade de você que está aí do outro lado me assistindo, que talvez não tenha nenhuma outra oportunidade ou nenhum outro acesso, né, a não ser aqui por esse canal, né, por essa janela que a gente conversa, de poder entender que sim, você pode sim tomar atitudes que mudarão a sua vida, que vão te dar liberdade de se expressar e de entender, de se entender primeiro para depois entender o outro, né? E é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Não esqueçam de dar o like se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou do que você ouviu aqui. Compartilha com quem você acha que vai ser relevante. Me siga nas redes sociais, que eu vou deixar ou na descrição ou aqui na tela, eu vou decidir ainda. Gente, só um recadinho rápido aqui para vocês antes de finalizar o vídeo. Este vídeo e todos os outros agora, a partir deste, será patrocinado pela Êxodo Revisional. A Êxodo, ela é um escritório administrativo que faz a negociação entre cliente e banco. Ou seja, todo mundo que tem aí contrato bancário, de empréstimo, financiamento de veículo, todo mundo que tem aí um contrato com um banco e acredita que esse contrato tenha muitos juros ou que tenha alguma irregularidade, a Êxodo, ela faz a revisão do seu contrato bancário, identificando as irregularidades, ela presta o serviço de negociação extrajudicial entre você e o seu banco. Lembrando que a Êxodo, ela trabalha com parceiros, assim como o escritório da doutora Patrícia Oliveira, o escritório de advocacia, que ele também é parceiro da Êxodo, para fazer esses trâmites, se é necessário, né, partir para alguma parte jurídica, enfim, a gente tem todo esse respaldo lá também, tá bom? Quem tiver com dúvida, quem quiser informações, eu vou deixar passando aqui na tela o nome de onde vocês podem encontrar a Êxodo, né, em todos os canais de comunicação e na descrição também, tá bom? Se você conhece alguém que tem carro, que tá com busca e apreensão, se seu avô, sua avó, seu tio, sua tia tem empréstimo, se você conhece algum aposentado pensionista, se você conhece alguém que tenha, né, funcionário público também, que tenha aí financiamento, que tem consignado, é só entrar em contato que a gente faz sim toda essa intermediação entre vocês e o banco, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, não esquece de dar like, tá bom? Até mais, tchau!